Mais uma vez, bom dia a todos e feliz sábado. Ok. Então, hoje, lembra que ontem nós falamos que nós iremos falar hoje sobre um tema chamado Ele me salva. E é justamente esse o título, do capítulo 3 do livro Vitória em Cristo. Coloquei ali Vitória Cristã, que é a série, das apresentações. Mas nós vamos falar sobre esse livro de Prescott, Vitória em Cristo. Nós vamos falar do capítulo 3. Então, hoje, nós iremos continuar falando o seguinte. Ontem nós começamos a falar de como vencer de fato, na prática. E hoje, queridos, eu creio que algumas dúvidas que possivelmente ainda temos em nossa mente, hoje, pela graça de Jesus, nós iremos conseguir compreender ainda mais e sanar essas dúvidas para a glória de Deus. Vamos então abrir rapidinho no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Verso 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que coisa fantástica. Então veja, no capítulo 14, Jesus está conversando com os seus discípulos, e ele está prestes a retornar ao céu. Mas ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Ele está se referindo aqui à segunda vinda? Ele está se referindo a quê? Quando o Consolador vier, naquele dia, quando ele descer sobre vocês, vocês vão realmente conhecer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim e eu estou em vós e vós em mim também. Ou seja, à medida que a pessoa vai compreendendo e recebendo o Espírito Santo, ela vai entendendo como se dá a relação entre o Pai e o Filho. E porque ela começa a perceber que o Filho de Deus realmente está habitando nela e ela sente essa diferença na vida. Então ela passa a conhecer esse mistério do Evangelho, que era Deus em Cristo, agora é Cristo em nós. Agora veja só, veja que isso deve ser algo pessoal. É justamente sobre isso que nós iremos falar hoje, para que a gente possa realmente começar a entender, para sanar algumas dúvidas. Veja só. No capítulo 3, veja como é algo bem pessoal. Quando você estiver lendo junto comigo aqui, pense em você individualmente, na sua relação direta com Jesus. Veja o que ele diz. Quando penso no que ele deixou por mim, em como ele viveu por mim, em como ele foi tratado no julgamento por mim, em como ele sofreu por mim, quando foi zombado e cuspido, e quando finalmente derramou sua alma até a morte, então, quando ele estende aquelas mãos que foram perfuradas por mim e suplica, venha a mim, com tristeza, mas também com alegria, eu respondo, sim, meu Salvador, eu venho, o que menos posso fazer? Então veja que a contemplação do sacrifício de Jesus deve ser algo pessoal. Jesus Cristo, quando ele está intercedendo, ele não intercede por um grupo, ele intercede de forma individual. Então, quando Jesus ele está intercedendo ali no céu, ele está intercedendo por mim individualmente. Ele sabe exatamente quem eu sou, onde eu moro, o que se passa na minha mente, quais são as minhas dificuldades, os meus anseios, meus temores, minhas perplexidades. Ele sabe exatamente isso. E quando ele se apresenta diante do Pai, ele não diz, Pai, eu sou a igreja adventista do sétimo dia. Ele diz isso? Não. Ele se apresenta como Ivan. Ele se apresenta e faz uma intercessão por mim.
por cada um de nós individualmente. Então, imagina que Jesus agora, quando ele apresenta ao Pai as suas mãos, veja que em Isaías 49 ele diz assim: na palma das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. O que significa isso, os teus muros estão continuamente perante mim? Alguém já leu no Espírito de Profecia o que significa isso? O que seriam esses muros? Jesus está dizendo, olha, tudo que eu prometi para você está continuamente diante de mim, basta você clamar. Toda a sua vida está diante de mim e as minhas promessas para você continuam diante de mim até hoje. E ele diz, na palma da minha mão te tenho gravado. Então Jesus apresenta a mim individualmente diante do Pai. Então veja, com alegria, com tristeza, mas também com alegria eu posso dizer, sim, meu Salvador, eu venho. A lei me declara culpado e devo admitir que o veredito é justo. A pena é a morte e a justiça a exige. Todo súdito que em tempos de guerra trai seu soberano, e é isso que eu fiz, é um traidor e digno de morte. Mas ele morreu por mim, e aceito sua morte como minha morte, e digo à lei, eu paguei a pena no Calvário, quando Jesus morreu em meu lugar, e sou absolvido. Assim encontro paz e descanso em Jesus. Olha só, sobre essa questão desse nome que utilizamos às vezes chamado substituição. Essa palavra, na verdade, como que a gente deve compreender essa palavra, né? Se a gente vai utilizar uma palavra como essa, como substituto, por exemplo. Veja só, as Escrituras dizem que Deus não declara o culpado inocente. Então não tem possibilidade de Deus declarar alguém que é culpado inocente. Ok. No livro de Êxodo, Deus disse assim, não justificarei o ímpio. Deus diz isso. Em Provérbios também ele diz assim, que Deus abomina aquele que justifica o perverso e aquele que inocenta o culpado justifica o perverso e aquele que condena o justo. Está escrito assim em Provérbios 17. Como nós podemos entender isso? A Bíblia diz que Deus não justifica o perverso, mas em outras passagens diz que Deus não justifica o ímpio, mas nós falamos de justificação pela fé, que é justamente Deus justificando ímpios. Como se dá isso? Queridos, quando Jesus veio a essa terra, isso é muito importante a gente entender. Quando ele veio a essa terra, não sabemos como que realmente foi isso, é difícil explicar isso, mas ele verdadeiramente tomou a vida de cada pessoa que iria existir em toda a história. Jesus pagou o preço por toda a humanidade, porém, é muito comum a gente pensar assim, lá estava eu com os meus pecados, Jesus veio e nunca pecou, isso é verdade. Mas aí no Calvário, Deus fez assim, olha, sai daí e eu vou criminalizar um inocente. E Jesus vai morrer na sua condição de inocência. Mas veja só, a Bíblia, quando ela diz que Jesus Cristo morreu, em 2 Coríntios 5 diz, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que nunca pecou, o que Deus fez com ele? Deus o fez pecado. O que significa isso? A minha vida foi completamente, como que fala a melhor palavra? Entrelaçada com a de Jesus. Jesus verdadeiramente tomou os meus pecados de tal forma que Deus considerou como se fossem dele. E tinha que ser assim, de forma que a lei, quando Jesus Cristo se apresentasse, a Bíblia diz que um justo não pode morrer por um ímpio. Quando Jesus se apresentasse diante da lei para dizer, olha, eu estou morrendo por esses pecados, pelos pecados do Ivan, a lei tem que olhar para Jesus e pode dizer, não, realmente, ali está o Ivan morrendo. De outra forma, a lei não iria reconhecer esse tipo de morte. Da mesma forma, quando Jesus Cristo me dá as suas vestes de justiça, por isso que a Bíblia fala que ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Jesus Cristo se entrelaçou comigo de tal forma que quando ele me veste com as suas justiças, com a sua justiça, e eu compareço diante da lei, a lei pode olhar e dizer, eu vejo Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele me dá as suas vestes e a vida dele está entrelaçada com a minha de forma que nós somos um. Deu para entender direitinho? Nós somos um. Cristo é outra pessoa e eu sou outra pessoa, mas nós somos um.
eu e Cristo somos um. E a lei reconhece essa união. Diante da lei, eu e Jesus somos um. Ele fez isso. Por isso que quando nós estamos observando toda essa história do Evangelho, por isso que o Cameron falou, nós temos que olhar para essa história como ela realmente é. Jesus Cristo se tornando nós. Foi isso que nós vimos ontem. Jesus realmente se tornou cada um de nós. Como que pode isso? Não sei explicar. Como que um Deus, que a Bíblia diz que nem os mais altos céus conseguem conter, se tornou um bebê? Eu não faço ideia. Mas se está escrito, assim é. Eu não preciso explicar tudo. Eu não preciso saber de fato como que uma criancinha poderia ser o rei do universo. Não sei. Mas eu acredito. Então, Jesus Cristo, quando ele vem, ele se torna efetivamente cada um de nós. Ele passa por todas as situações da nossa vida. Ele sabe exatamente o que se passa em nossas mentes. Porque ele teve que lidar com todas essas coisas. E o que é mais incrível, por isso que ele diz assim, ó, tenha bom ânimo, porque eu venci. Mas se você entende agora que ele venceu, entendendo que ele tomou toda a sua vida, ele está dizendo, olha, tudo que é necessário na sua vida, eu já venci. Então, todas as dificuldades da sua vida, eu já venci sendo um com você. Então, não tem nada na sua vida que pode te deixar escravo mais. Porque eu, vivendo sua vida, já venci tudo isso. Então, já existe a vitória. Basta você se unir a mim. Porque eu já me uni a você antes. Já te trouxe a vitória, já está aqui. É isso. Olha só. Deixa eu passar aqui. Isso é muito maravilhoso. E na continuação ele diz assim, espera aí que ele não está passando. Deixa eu botar aqui. Não. Cadê o Gustavo? Ah, não, o controle não está aqui não. Espera aí. Deixa eu ver se eu tiro e coloco de novo. A tela congelou, mas eu vou botar de novo. Agora, acho que agora vai. Pronto, eu vou colocar aqui que assim fica melhor, que aí eu já sei que não vai sair. Pronto. Então veja só. Agora foi. Então veja só o que ele vai dizer. Jesus me amou e morreu por mim. Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus e agora vive como meu Salvador pessoal. Nele tenho redenção, inclusive o perdão dos meus pecados. Com ele tenho comunhão dia após dia, pois vivo com ele e ando com ele. Reconheço sua presença comigo e dependo dele para me manter longe de fazer algo contrário à sua bendita vontade. Eu me entreguei a ele, aceitei definitivamente sua vontade em todas as coisas e ele cumpre suas promessas para mim. Na alegria e conforto do seu amor, sigo em frente dia após dia. Você percebe então como que as coisas começam a se tornar mais, entre aspas, fáceis no dia a dia? Por quê? Eu estava conversando com a irmã e ela falou assim, uma questão do trânsito, né? Eu falei que ia trazer essa história. Imagine só, nós temos comunhão com Cristo por meio da palavra. Imagine que você está hoje, você vai sair daqui do congresso, e aí você está com o seu carro ali dirigindo, e alguém te dá uma fechada de vez. Naturalmente, por você mesmo, na sua condição, né, na sua natureza, você já iria, aquilo iria subir dentro de você, e você iria reagir e falar alguma coisa para aquela pessoa. Né? Mas veja só, à medida que você está olhando para Jesus, entendendo que Ele é o seu Salvador pessoal, todas as promessas da Bíblia são para você individualmente, e você está cada vez mais tendo essa comunhão com Jesus. Qual foi o texto que eu falei ontem pela manhã e o Cameron falou ontem pela noite? À medida que você vai tendo comunhão com Jesus,
e você recebe as vestes da justiça de Jesus, o coração se une a coração, mente se une a mente. E nós nos tornamos um, em propósito, em sentimento, em espírito. Então, o que antes para mim era imediato, de repente, de uma forma que eu mesmo não sei explicar, já não é mais a mesma coisa. Aquilo que antes eu iria reagir de uma maneira agressiva e bruta, já não se vê mais essa pessoa. Por quê? Porque à medida que você vai abrindo a porta para Jesus, à medida que você permite isso, Ele próprio vai limpando tudo isso. Veja, por isso que ele diz, reconheço sua presença comigo e dependo dele para me manter longe de fazer algo contrário à sua bendita vontade. Então, quando a tentação vem, veja que coisa maravilhosa. Como é que Jesus fazia? Está escrito. Quando você tem comunhão com Jesus, imediatamente o Espírito Santo traz qual palavra você falar naquele momento. A pessoa veio, fechou você no trânsito e você quer falar, e o Espírito, está escrito. No mesmo momento. Assim era com Jesus. Jesus era cheio do Espírito Santo. Por isso que para cada situação, o Espírito Santo imediatamente traz, às vezes, um verso que você não lê há muito tempo. Percebe? Às vezes vai acontecer coisa assim que realmente você percebe que é o Espírito Santo falando. Teve uma vez que eu estava no ônibus, e aí entrou uma pessoa, né? Aí começou a falar de Deus e pregar para as pessoas no ônibus. E ele falando, no final, que ele terminou de falar de Deus, aconteceu uma situação que eu acho que ele começou a xingar e falar um monte de coisa. Na hora, o Espírito Santo começou a trazer vários versos na minha mente. Dizendo assim, olha, por isso que acontece isso. Eu falei, realmente. Às vezes eu paro falando eu mesmo assim, realmente. Como se alguém estivesse falando comigo, e está falando. Em várias situações da vida, o verso vem assim, instantaneamente na mente. E você sabe especificamente, e o verso é específico para aquela situação. Então, por isso que a gente não tem que nem se preocupar em que verso eu vou citar. Você precisa ler as Escrituras, ter comunhão com as Escrituras. Comunhão com as Escrituras significa comunhão com Cristo. E à medida que você vai fazendo isso, quando você necessitar, o Espírito Santo vai dizer, é esse aqui. Essa é a palavra. Percebe? E de tal forma, veja que coração se une a coração, de tal forma que vai chegar um momento que aquilo que hoje para você é uma tentação, vai até deixar de ser uma tentação. Isso é maravilhoso. Veja só, vamos continuar aqui. Vou ter que conectar novamente. Deixa eu colocar aqui. Veja como Prescott, ele entendeu que a questão era toda pessoal. Veja só. Agora ele vai conectar. Vamos continuar a leitura. Ele diz, isso é o que eu quero dizer quando digo que ele me salva. Ainda não cheguei ao céu. E isso depende de quê? Da minha escolha diária. Deixa eu ver se eu aumento ainda mais o zoom aqui. Depende da minha escolha diária. Se algum dia entrarei pelas portas da cidade, mas sei que desfruto da bênção da salvação presente através da minha aceitação de Jesus como Senhor da minha vida e confio nele momento a momento. Por que muitas vezes a gente tem medo da volta de Jesus? Porque a gente olha a salvação como sendo somente na volta dele. Quando ele voltar, ele vai salvar a gente. Não. Eu preciso ser salvo hoje. Por isso que o Espírito de Profecia diz, se estás bem com Cristo hoje, ele pode voltar para você hoje. Porque salvação é momento a momento. Ele veio nos salvar do pecado. Então eu preciso ser salvo do pecado todos os segundos da minha vida. Porque Satanás só precisa de poucos segundos para me derrubar. Percebe? Então, eu preciso ser salvo momento a momento. Então, se eu tenho essa comunhão e esse relacionamento momento a momento, eu estou sendo salvo. Momento a momento. Veja só. Ele diz assim agora.
Deixa eu tirar o zoom. Aqui. Veja o que ele diz. Olha que descoberta, queridos. Eles viu um texto de Ellen White. Olha como Prescott, o que nós falamos ontem. Quando você volta para ler o Espírito de Profecia, depois que você conhece essa mensagem, veja só, Prescott, lembra que nós falamos que ele foi até Minneapolis, ouviu a mensagem, voltou e começou a estudar? Olha o que ele diz, ó. Descobri, olha só o que ele descobriu, que não é suficiente acreditar sobre Cristo. Devemos acreditar nele. Veja que está entre aspas. Por que está entre aspas? Porque é uma citação do Espírito de Profecia aqui. O Espírito de Profecia diz, não é suficiente crer sobre Cristo, mas eu tenho que crer nele. Qual é a diferença? Olha o que ele fala. A diferença pode parecer pequena, uma simples mudança de palavra, mas é vital. Vamos entender a diferença entre crer sobre Cristo e crer em Cristo. Vamos separar isso para a gente entender de forma bem clara. O que seria crer sobre Cristo? Veja só. Hoje, a maioria das pessoas que você perguntar no Brasil, elas creem sobre Cristo. O que é crer sobre Cristo? Eles creem que Jesus veio a essa terra, eles creem que Jesus foi um bom homem, eles creem que Jesus ajudou muitas pessoas, eles creem no relato bíblico, eles creem que Jesus realmente veio, até mesmo que ele poderia ser o Filho de Deus. Eles creem que Jesus era verdadeiro. Isso é crer sobre Cristo. Mas nós devemos crer em Cristo. O que é crer em Cristo? É confiar em tudo o que ele falou. Essa é a diferença entre a fé de Jesus e a fé de Satanás. Porque, veja só, Satanás crê que Jesus é o Cristo? Tanto crê que confessou. Satanás crê que Jesus tem poder? Tanto crê que estremeceu. Então, ele cria sobre Cristo, mas ele não cria em Cristo. Ele nunca permitiu que as palavras de Cristo entrassem nele. Por que a Bíblia fala que Satanás é a mentira? Porque a palavra de Deus é a verdade, nele não existe a palavra de Deus. Então ele é mentira. Então, ele não permite que a palavra de Deus opere nele. Ele só faz acreditar no que a palavra diz, no sentido assim, é verdade. Mas aquilo não se torna parte da vida. E nós corremos esse risco também, de crer em tudo que está escrito na Bíblia, mas aquilo não é trazido para o nosso coração. Se aquilo ficar só no livro, não vai ter poder nenhum em minha vida. A palavra tem poder, mas eu não vou trazer esse poder para a minha vida. Então, por isso que ele disse, eu descobri que não é suficiente acreditar sobre Cristo, não é suficiente eu crer nas 2.300 tardes e manhãs, não é suficiente eu crer que essa é a igreja verdadeira, não é suficiente eu crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não é suficiente. Porque eu creio sobre Cristo. Eu preciso crer em Cristo. Eu preciso ter esse relacionamento. Aí ele diz, a diferença pode parecer pequena, uma simples mudança de palavra, mas é vital. Posso acreditar sobre Cristo com minha mente, mas para ser salvo por Ele, devo acreditar nele com todo o meu coração. Alguém já viu uma história? Eu não conheço o nome do rapaz, mas vocês conhecem aquele tipo de esporte que eles ficam entre duas montanhas, botam uma corda e vai passando, andando? Eu não sei o nome daquele esporte, eu esqueci agora. Alguém sabe o nome? Mas vocês sabem o que é. E teve uma história de um rapaz que ele já fazia isso há anos, há muitos anos, acho que há mais de 20 anos ele trabalhava com isso. E ele tinha uma pessoa que era muito fã dele, muito fã mesmo. E gostava muito, muito, muito. Sempre acompanhou ele em vários lugares e tudo isso, era muito fã. Até que conheceu pessoalmente. Aí falou, olha, eu sou muito seu fã, eu confio no seu trabalho, eu sei que você já tem muitos anos de experiência e tudo, e eu quero ver pessoalmente você fazendo isso. Já te acompanho desde sempre e tudo isso. E aí o rapaz falou assim, olha, você me acompanha já todos esses anos? Ele falou, sim, com certeza, eu amo ver isso, sempre gostei desse esporte e para mim você é o melhor. Ele falou assim, você realmente confia no meu trabalho? Você realmente me acompanha? Ele falou, sim, com toda certeza. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos junto comigo, eu vou botar você aqui nas minhas costas e a gente vai passar junto agora. Não vou de jeito nenhum. Ele falou, mas peraí, você não acredita no meu trabalho? A gente consegue fazer isso, é coisa rápida, eu só vou colocar um equipamento aqui e você vai junto comigo. Não vou de jeito nenhum, vai que você cai agora.
Ou seja, ele acreditou sobre o rapaz, mas ele não acreditou no rapaz. Percebe? Essa é a diferença. Quando a gente vê de Cristo, a gente fala de Cristo. Rapaz, Cristo fez isso, olha, Cristo curou a mulher, ele fez, ele aconteceu, não sei o quê. E quando Cristo fala conosco, peraí, não é bem assim não. Nós temos muitas vezes medo de nos lançar na palavra. Por quê? É muito fácil acreditar na história de outros. Mas quando Cristo olha para nós, é aí que devemos crer realmente. É assim que demonstramos fé. Quando nós estamos diante de uma situação e a palavra diz uma coisa e a circunstância diz outra, eu não fico com a circunstância, eu fico com o que está escrito. Isso é crer em Cristo. E ele diz, tenho plena certeza de que o que ele prometeu, ele também é capaz de cumprir. Isso é crer em Cristo. E me entrego para que ele realize em mim a boa obra que prometeu. Essa é a base da minha experiência cristã. Então, qual é a base sólida de uma verdadeira experiência cristã? Eu creio no que ele diz. Ah, mas eu olho para a minha vida cheia de pecado, não vejo, eu tenho medo de me perder. Mas a própria palavra está dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Como assim? A palavra é criativa. Quando Deus fala, seja santo, eu confio, Senhor, se o Senhor está falando isso, o Senhor fará isso. Quantas outras coisas ele diz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe qual é um medo que a gente tem? Um dos maiores medos é o seguinte, peraí, eu confessei que eu sou mentiroso, mas vai que fecha a porta da graça e eu não me lembrei de falar alguns pecados. Eita, eu confessei hoje de manhã tal pecado, mas eu tenho certeza que tem outros que eu ainda não confessei. Se fechar a porta da graça, eu estou perdido para sempre. E a gente vive muitas vezes diariamente com medo, porque a gente fica naquela expectativa. Ó, eu não estou me lembrando de algum pecado agora, mas eu sei que tem. Tomara que eu me lembre logo, porque senão já era para mim. Mas espera aí, quem é que lembra as pessoas do pecado? O Espírito Santo. Se eu estiver andando no meu dia a dia com constante temor de que eu não estou sendo lembrado, você percebe a incredulidade nisso? Porque eu estou dizendo, o Espírito Santo não quer me lembrar. Confesse tudo que vem à sua mente e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Tudo que ele trouxe para a sua mente, fale. Se não lembra de nada, o Espírito Santo é todo suficiente. Ele já trouxe, só garanta que você está tendo realmente uma comunhão diária com ele. Você não precisa ficar com temor de que, será? Não. Tenho plena certeza de que o que ele prometeu, ele também é capaz de cumprir. E ele prometeu, ele vos lembrará de todas as coisas. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou chegar lá. Veja só. Sobre o Espírito Santo, né? Eu vou falar sobre isso. Então, essa é a base da minha experiência cristã. Se Jesus disse, está dito. Eu confio nisso. E ele diz, qual então o meu esforço? Meu esforço é direcionado não para fazer as coisas por mim mesmo, mas para não impedir Jesus de fazer. Meu único medo é que de alguma forma eu perca minha comunhão pessoal com Ele, pois sei que, enquanto isso for mantido plenamente, Ele cuidará do resto. Ele trabalhará em mim, tanto o querer como o realizar, se eu disser a Ele do fundo do meu coração, seja feita a tua vontade. Isso não é uma religião sentimental, isso não é uma vida de facilidade e prazer egoísta. Isso significa devoção completa e fazer o bem, mas já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro esforço cristão. Essa é a nossa parte. Nossa parte é não impedir Jesus de fazer. O nosso medo deve ser de que, de alguma forma, a gente perca a nossa comunhão pessoal com Ele. Às vezes pode acontecer de que, por a gente já ser da igreja há 5, 10, 15, 20 anos, por a gente já ter ouvido milhares e milhares de sermões, às vezes acontece que um dia não dá muito para a gente ter muita comunhão com Deus, mas tudo bem, já tem tanto tempo, como se fosse algo cumulativo. Já tem tanto tempo que eu tenho comunhão com Deus, um dia só não vai fazer tanta diferença, eu posso ler só um pouquinho de devocional aqui, está tudo bem. É aí que Satanás bota alguém para te fechar no trânsito. Porque ele sabe que a devoção de ontem não serve para hoje.
Por isso que 1 Coríntios 15:41 ele diz, morro todos os dias. Se ontem eu me entreguei gigantescamente a Jesus, quando eu acordo no outro dia, necessário vos é nascer de novo. Lembrem-se, todas as vezes que você for dormir, que você abrir seus olhos de manhã, lembre-se, eu preciso nascer de novo. Preciso nascer de novo. Se ontem eu fui calmo, se ontem eu dei um bom testemunho, hoje eu preciso nascer de novo. É muito maravilhoso, eu li um livro do Wagner, eu não lembro qual foi agora, mas ele diz assim, sabe por que Deus não colocou a data do nascimento de Jesus na Bíblia? Ele não poderia ter colocado para não ter nenhuma confusão em relação a isso? Poderia, mas ele não quis. Por que Deus não quis colocar a data específica do nascimento de Jesus? Porque a partir do momento que você entende que a palavra é criativa, quando o anjo do Senhor falou assim, hoje vos nasceu o Cristo, ele está falando comigo individualmente. Então, de manhã cedo, se em minha oração eu clamo a promessa que está escrito, hoje vos nasceu o Cristo Salvador, isso se cumpre em mim. Jesus quer nascer em mim diariamente. Para que colocar uma data se é um evento que pode acontecer todos os dias? Percebe? Então, veja só. Ele diz, meu irmão e minha irmã. Agora, Ellen White, no livro Vida e Ensinos, página 233. Meu irmão e minha irmã, exorto-vos a que vos prepareis para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Diariamente, desarraigai de vosso coração o amor do mundo. Aprendei por experiência o que significa ter comunhão com Cristo. Preparai-vos para o juízo, para que quando Cristo vier para ser admirado por todos os que creem, possais achar-vos entre os que o encontrarão em paz. Eu quero falar uma coisa assim da minha vida pessoal em relação a isso. Hoje, para a maioria das pessoas, inclusive para os cristãos, por exemplo, jogos de futebol não há problema algum para muitas pessoas. Mas, queridos, hoje os esportes e muitas outras coisas são idolatria. As pessoas idolatram times de futebol, jogadores e tudo isso. E eu fui uma dessas pessoas. Desde a minha adolescência, eu torcia para um time lá da Bahia, né, chamado Vitória. Que eu amava mesmo, amava de paixão mesmo, assim, era uma coisa assim incrível, sabe? E se pudesse, todo jogo eu estava lá no estádio, todo jogo. Apesar que eu ia e quase sempre eu ficava triste, né? Mas todo jogo eu estava lá. Hã? Pois é. Mas eu estava lá. Se meu tio, é porque meu tio que me levava, né? Se meu tio falasse, bora, meu coração chega, pulsava assim, ó. Era uma alegria assim que não tem. Eu digo a vocês que não tinha outra coisa assim que me deixava mais alegre do que quando ele falava, vamos hoje pro estádio. Aí eu vibrava. E aí você passa ali, né? E durante a semana, o que mais passava na minha mente era isso. O próximo jogo. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tal time tá não sei aonde. E aí tem a rivalidade, né? Estadual. E pensava no outro time rival. E aquela coisa, aí começava, ia para a escola. Aí os colegas, não sei o que, e tudo. Aí começava aquela coisa, aí você ficava chateado e tal. Ok. Aí eu ficava orando a Deus. Eu orava assim, Senhor, se o Senhor permitir que meu time seja campeão, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu fazia isso. Se o Senhor permitir que meu time seja campeão, eu vou ler mais a Bíblia e tal, e aquela coisa, né? Era assim. Eu vou fazer as coisas, e vou isso, e vou aquilo, vou me consagrar mais, olha só. Então, mas eu não era adventista ainda. Tá. Então, eu ia pro time, mas mesmo depois que eu entrei na igreja adventista, era a mesma coisa. Então, eu ia para os estádios, aquela coisa, e eu fiquei pensando, olha, eu nunca vi meu time ser campeão. Eu pensava comigo, né? Nunca vi meu time ser campeão. E aí, depois que eu comecei a conhecer algumas verdades assim, eu pensei, realmente, eu me senti um idólatra. Eu sabia que aquilo era idolatria. Mas eu pensei, olha, se meu time, na condição atual, nem é tão bom assim, eu fiquei começando a comparar algumas coisas na época. Se meu time não é nem tão bom assim hoje, e eu já tenho toda essa coisa pelo meu time, imagine se um dia eu chegar a ver meu time brigando lá em cima na tabela,
E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir algum dia deixar esse negócio que eu tenho por esse time? Porque se ele sempre está brigando lá embaixo, assim, sempre me deixando triste, eu estou ali naquele negócio com o meu time, imagine se eu ver ele brigando lá em cima. E eu fiquei pensando, rapaz, eu sou um idólatra, mas eu não sei como vencer isso, sabe? Porque é uma coisa interna, eu pensava comigo mesmo, como que eu vou vencer isso, Senhor? E eu me preocupava com isso, Deus colocou você no time certo, naquela época. Pois é. Mas, olha só que coisa maravilhosa. Eu ficava pensando, mas Senhor, como que isso vai acontecer? Como é que eu vou deixar isso? De repente, sabe o que aconteceu? Eu simplesmente não foquei mais em ficar e agora? Esse é o meu problema, eu tenho muito problema com isso e tudo. Meu tempo, em vez de eu poderia, 2 horas que eu estou assistindo um jogo e assistindo outros jogos para ver que time não vai passar ali na tabela. Todo esse tempo que eu estava dando, entregando para o meu próprio eu, que é para Satanás, eu poderia estar com as escrituras, poderia estar lendo algum livro que ia edificar meu espírito, mas não, eu estava lá assistindo o jogo. E aí, de repente, o que eu fiz? Comecei a conhecer essa mensagem. E entendi que não era eu que tinha que ficar na hora do jogo, sentar na sala, desligar a televisão e ficar, não vou assistir. Aí começava a gritar, será que foi gol? Eu percebi que não era desse jeito. Eu percebi que, vou deixar essa preocupação de lado e vou conhecer mais a Jesus. Queridos, eu posso dizer de todo o meu coração para vocês, recentemente, inclusive, ligaram para mim uma pessoa, né? Ligou para mim e falou assim, muito feliz, a pessoa estava assim, radiante. Rapaz, você não sabe, nosso time está em primeiro lugar, está acabando o campeonato, não sei o quê, vai ser campeão, que não sei o quê. Eu falei assim, e daí? Queridos, para mim aquilo ali não faz sentido mais nenhum. Agora, se você me perguntar, como que isso aconteceu? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas hoje eu encontrei algo que me faz vibrar muito mais do que eu vibrava em um estádio. Eu estou contando isso para vocês, porque se vocês me vissem às vezes quando eu estou ouvindo um audiobook, eu não estou sendo hipócrita não, eu vou falar realmente o que acontece comigo em casa, sozinho. Eu estou ouvindo, por exemplo, quando eu ouvi o livro de Prescott, eu estava ouvindo, aí teve uma parte que ele começou a falar assim, sermões em pedra, ele começou a mostrar assim, Cristo como pedra viva, aí ele começou a falar um monte de pedras e tal. Eu só fiz levantar, falar assim, rapaz, que coisa maravilhosa! A mesma vibração que eu tinha quando era gol, eu tenho hoje com esses livros. De verdade. Então, por que eu quero dizer isso para vocês? Porque, queridos, não funciona você olhar para os seus erros e ficar pensando com você mesmo, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Como que eu vou dar mais tempo para Deus? Como? Eu preciso, ai Senhor, eu vou me perder. Esqueça. Esqueça o que você tem que fazer. Olha o que Prescott disse. Meu esforço é direcionado para quê? Para não fazer as coisas por mim mesmo. Deixa eu voltar esse texto aqui para a gente ler novamente. Veja o que ele diz. Qual é o esforço da vida cristã? Eu contei essa história para vocês porque essa era a minha dificuldade. Mas eu tenho certeza que as dificuldades são individuais. Cada pessoa vai ter uma dificuldade. Talvez a dificuldade para você seja o seu temperamento. Talvez você não consiga enxergar como você vai, diante de uma situação difícil, como você vai responder de forma mais branda. Talvez você não enxergue isso hoje. E de fato você não vai saber como. Mas Jesus sabe como. Então, olha o que ele diz. Meu esforço é direcionado não para fazer as coisas por mim mesmo, mas para não impedir Jesus de fazer. Foi Ele que fez. Não fui eu que fiz. Assim como outras coisas, entretenimento, videogame. Eu era uma pessoa que eu ficava a noite inteira jogando. Quando meus primos iam para minha casa, começava 1h da tarde, quando a gente estava de férias, se deixasse, era até amanhã do dia seguinte. E para mim estava perfeito. Hoje eu não quero nem saber disso, eu não consigo nem pensar em sentar para ficar na frente de uma tela
sem estar lendo um livro, sem estar orando, sem estar fazendo alguma coisa útil para o reino de Deus. Como foi que foi feito isso? Eu não sei. Eu somente não impedi Jesus de fazer. O resto é Ele que faz. E Ele diz, meu esforço é direcionado não para fazer as coisas por mim mesmo, mas para não impedir Jesus de fazer. Meu único medo não é me perder, é que de alguma forma eu perca minha comunhão pessoal com Ele, pois sei que, enquanto isso for mantido plenamente, Ele cuidará do resto. Então lembra ontem quando eu falei assim da roçadeira? Que você pode estar ali com a mente, você está fazendo aquilo, mas você está com a Bíblia toda na mente. Talvez você pense assim, mas como é que eu vou memorizar tantas coisas assim? Você não precisa se preocupar com a sua capacidade intelectual, nem com sua capacidade mental de memorização. Esqueça isso. Só pense o seguinte, será que Jesus consegue memorizar as Escrituras? Consegue. Então, se é Ele que vai fazer, sua parte é só ter tempo de qualidade e comunhão. Porque eu digo para vocês, uma coisa que eu tenho experimentado em minha vida, depois que você para sentar e tirar tempo mesmo, tem vezes que eu tiro 2 horas para memorização. 2 horas, ou talvez precise de mais no dia. Ah, mas como que eu vou tirar 2 horas? Lembra que Martinho Lutero falava? Se eu não começar o meu dia com pelo menos 2 a 3 horas de oração e comunhão com Deus, o diabo já me venceu naquele dia. E às vezes a gente fica se perguntando, por que, Senhor, que eu não venço? Por quê? A gente não dá nem sequer 20 minutos e fica perguntando por quê. Percebe? E você vai ver que depois se torna fácil. Quando você para... Existem capítulos da Bíblia que eu memorizei há 2, 3 anos atrás. Está aqui fresquinho na minha mente, como se fosse ontem. Não foi porque eu fiz... Às vezes as pessoas me perguntam, qual é a técnica? Não tem técnica. Você pode usar de técnicas. Talvez existam muitas técnicas por aí. Mas o relato, a questão central é tempo. Satanás não conseguia pegar Jesus ali porque Jesus tinha tempo com Deus. Então ele sabia exatamente, o Espírito Santo podia usar Jesus plenamente, porque Jesus estava cheio das Escrituras. Cheio. Então o Espírito Santo poderia sempre trazer os versos na mente de Jesus, porque estava bem fresquinho ali na mente. E aí, mais uma vez, ele diz no final, pois sei que enquanto isso for mantido plenamente, Ele cuidará do resto. Ele trabalhará em mim tanto o querer como o realizar, se eu disser a Ele do fundo do meu coração, seja feita a tua vontade. Isso não é uma religião sentimental. Isso não é uma vida de facilidade e prazer egoísta. Isso significa devoção completa e fazer o bem. Mas já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo, queridos. Tudo é Ele que faz. Eu só preciso manter o meu relacionamento com Ele em dia. Olha o que o Espírito de Profecia vai dizer para a gente. Ó. A comunhão com Deus, Ciência do Bom Viver, página 512. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla. O que seria essa vida dupla? Vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Agora olha o que ela fala aqui. Aqui que está a chave. Ó. Testemunhos para a Igreja, volume 4. Olha o que ela diz ali. Oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem atribuíveis a quem? A Deus. E labutar como se o dever fosse todo vosso. Aqui que está a questão. Onde entra a minha parte nisso tudo? Veja, ela diz oração e esforço e oração. Você tem que orar muito e crer na palavra, como se tudo dependesse só de Deus. Esse é o pensamento. E você deve labutar, trabalhar, como se tudo dependesse só de você. Como assim? Deus é quem opera tudo. Mas existe uma coisa que Ele não faz por você. E o que é que Ele não faz? Ele não vai te pegar à força e abrir a Bíblia, jogar você sentado numa cadeira e falar, estuda! Ele vai fazer isso? Não vai.
ele não vai. Mesmo que ele fizesse isso, ainda que parecesse que ele está sendo tirano, no final a gente ainda agradeceria, porque é para a nossa salvação. Mas ele vai fazer isso? Não vai. Essa é a nossa parte. Sentar para ler, tirar tempo, ele não vai obrigar ninguém a fazer isso. Jesus ia de forma voluntária. Ou você acha que o pai dizia, levanta Jesus, levanta, bora? De jeito nenhum. Mas o que está escrito no Salmo 40? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Se assim é o coração de Jesus, e o Espírito de Profecia diz que o coração se unirá ao coração, assim vai ser conosco. Fazer a vontade de Deus não vai ser mais aquela coisa, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas aquela coisa, seja feita a tua vontade. Já sei que Deus não vai me dar o que eu quero. Não vai ser mais isso. Por quê? Porque a vontade dele vai se unir com a minha vontade. Vai ser uma vontade só. Percebe? Então, quando ela diz que labutar como se o dever fosse todo vosso, é o mesmo esforço que Prescott diz, para não interromper a comunhão. Você tem que ter comunhão, ler as Escrituras, ler os livros, orar, meditar, ter comunhão, como se tudo dependesse de você. Mas tudo, na verdade, depende de quem? Dele. É isso que quando Efésios fala assim, ó, que nós devemos fazer. Você lembra de algum verso em Efésios que fala isso? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Não parece que ele está dizendo assim, ó, você tem que fazer? Operai. Mas depois que ele fala isso, o que ele diz? Porque é Deus que opera em vós. Então, naquele verso ele diz, operai, ou seja, como dependesse de você. Porque é Deus que opera, como se dependesse de Deus. Esse é o verdadeiro time. Esse é o verdadeiro time. E esse time sempre é vitorioso. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente, é o que diz o Espírito de Profecia. E mais à frente, veja o que ele diz. Enquanto Cristo está purificando o santuário, aqui é na meditação matinal, refletindo a Cristo, página 288. Enquanto Cristo está purificando o santuário, os adoradores na terra devem cuidadosamente rever sua vida e comparar seu caráter com a norma de justiça. Ao observarem seus defeitos, devem buscar o auxílio do Espírito de Deus para habilitá-los a ter força moral para resistir às tentações de Satanás e alcançar a perfeição da norma. Eles podem ser vencedores sobre as próprias tentações que pareceram fortes demais para a humanidade suportar, pois o poder divino se combinará com o esforço humano e Satanás não poderá vencê-los. Uau! Vamos abrir Gálatas capítulo 5 e ver exatamente isso que a gente acabou de ler aqui nas Escrituras. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Veja que coisa maravilhosa, que explicação que a Bíblia nos dá sobre isso. Gálatas 5, 16 e 17 e 18. Vamos lá. Ele diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos parar aqui. A Bíblia diz, ande no Espírito que de vez em quando você vai estar caindo. Disse isso? Não. O que é que a Bíblia diz? Andai em Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou desejos da carne. Jamais. Jamais é nunca. De nenhuma maneira. Não. Não tem como. É impossível. Não vai fazer. Não tem jeito. Não tem nenhuma maneira para você fazer isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você anda no Espírito, e o que é andar no Espírito? Em outras palavras, caminhar com Jesus. Se você caminha com Jesus, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Quais são esses desejos? Vamos continuar, verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Agora veja só, isso é importante. Mesmo você andando no Espírito, ainda haverá a luta. Isso aqui, queridos, é muito importante. Não significa que você não vai ter luta. A Bíblia está lhe garantindo a vitória e não a exclusão da luta. Haverá luta. Às vezes o desejo vai vir. Você vai querer fazer aquilo.
Porém, agora com você existe um poder extraordinário que você não tinha antes. A luta vai continuar sendo a mesma, muitas vezes. Vem aquela coisa, mas se o desejo vem, se o pensamento vem, e pelo poder do Espírito Santo você repele, não há pecado. O pecado é somente quando você acaricia aquilo ali. Mas se o desejo vem e você sabe que é errado, e você corre para Jesus, e não pratica ele, e você sabe o verso bíblico específico, porque o Espírito Santo vai trazer, você venceu aquele pecado. Então a Bíblia está dizendo, se você andar com Jesus todos os dias, você nunca vai cair. Por isso que 1 João 3,9 fala, todo aquele que é nascido de Deus não peca. E às vezes a gente fica procurando traduções para dizer, peraí, não é possível, não peca? Como assim não peca? Não peca. É claro e simples, não peca. Como assim não peca? Porque quando eu olho para Jesus e eu sinto a presença dele aqui em mim e comigo, e aquilo se torna cada vez mais real, como que eu vou ficar perdendo tempo assistindo coisas que desagradam a ele, se eu sei que ele está exatamente aqui? Não tem como. Só se na minha mente ele não está aqui, eu não consigo nem lembrar dele, aí eu posso fazer tranquilo, porque eu estou aqui sozinho. Mas se o senso da presença dele está tão nítido para mim, como Ellen White disse sobre Moisés, ela diz que Moisés suportou todos aqueles anos, aquelas coisas ali, porque ele via o invisível. Jesus para Moisés era uma pessoa real, não era um ser distante que ele acreditava que um dia iria... Não, ele acreditava como seu salvador pessoal. E ele ouvia as murmurações, mas ele via Jesus, pela fé. Então ele conseguiu, durante muitos anos, suportar aquilo. Quando ele perdeu Jesus de vista, aí o eu dele apareceu. Então, enquanto você anda no Espírito, você não satisfaz as concupiscências da carne. Mas se você sai do Espírito, seu eu volta. E aí você vai cair. Percebe? Então veja, na continuação diz, nós lemos Refletindo a Cristo, página 288. Vamos continuar aqui e aí a gente finaliza. Tem mais uma citação aqui. Aqui. Olha só, página 288 ainda. Todo o céu está observando com interesse e pronto a fazer o que Deus indicar, a fim de ajudar os homens e mulheres caídos a se tornarem aquilo que Deus deseja que se tornem. Deus atuará por seus filhos, mas não sem o quê? Não sem a sua cooperação. Deus quer que a gente coopere. E como é que eu coopero? Senhor, por favor, fala comigo. Vamos abrir as Escrituras, então, para Deus falar conosco. Deus atuará por seus filhos, mas não sem a sua cooperação. Eles precisam ter uma energia inabalável. O que é ser isso? Energia inabalável. Hoje eu não estou com muita vontade de ler a Bíblia, não. Eu não estou com muita vontade de ler o Espírito de Profecia, não estou com muita vontade de orar. É aí que entra o que o irmão Cameron falou ontem. O poder da vontade. Se vocês lembrarem o texto que ele mostrou ontem, o Espírito de Profecia diz que, ela mostra aqui, 3 palavras, inclinação, gosto e vontade. Queridos, isso nós precisamos entender muito claramente. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Veja só, o que Deus pede é que você entregue o quê? A vontade, não é isso? Ok. Mas existem outras palavras que ela diz, inclinação e gosto. Isso é muito importante. Às vezes, eu estava conversando com alguém aqui ontem, que eu falei assim, eu não costumo falar para as pessoas a quantidade de livros que eu leio. Eu gosto de ler muito. E Deus, eu venho orando a Deus, pedindo capacidade de leitura para eu conseguir ler muitos livros em pouco tempo, porque o tempo está acabando, mas ao mesmo tempo compreender rápido. Então, ler e compreender. Mas quando a gente olha para isso, às vezes se eu falar assim, olha, esse mês eu li tantos livros, a pessoa pode perguntar, não, você gosta muito de leitura. E eu digo, não gosto não, nunca gostei de leitura. Mas Cristo colocou em mim a necessidade de ler. Quando eu era adolescente, eu falei com alguém aqui essa semana, em toda a minha adolescência, eu só me lembro de ter lido um livro.
Sabe qual foi o livro? A Cabana. Para mim foi o máximo. Na época, né? Eu li A Cabana. Foi o único livro que me deu vontade de ler. Porque eu acho que eu fui na biblioteca, na livraria com a tia minha, vi a capa assim, A Cabana e tal. Aí eu falei assim, rapaz, eu quero ler esse livro. E ela apresenta Deus de uma forma, né, bem, assim, não sei se vocês já leram, mas, enfim. E na época eu achei aquilo o máximo, uau! Só que assim, é uma história extremamente estimulante para a mente. Mas assim, fez um sucesso inigualável esse livro, né? Foi uma coisa assim espetacular. Foi isso que eu me lembro de ter lido. Mas depois que eu conheci essa mensagem, foi aí que o Espírito Santo colocou em meu coração. Tem que ler os livros do Espírito de Profecia também. E aí eu comecei a ler um livro atrás do outro, para entender. Então, por isso que ele fala energia inabalável. Por que energia inabalável? Porque cada um de nós aqui temos inclinações e gostos. Eu tinha gosto de ficar nas telas, jogar, assistir jogo. Não tinha gosto. Porque quando você fica ali sempre ali, com os seus sentidos ali, né? Com os jogos, quando você pega um livro, você lê assim, mas com 2 páginas você já não quer mais. Então eu começava a ler assim, mas dava aquela coisa assim, já queria voltar para jogar de novo. E aí o que aconteceu? Eu entendi que essa era a minha inclinação. Esse era o meu gosto. Mas Jesus me pediu para eu entregar a minha vontade. O que é a vontade? É a decisão. É aí que entra, queridos. Porque às vezes a minha inclinação não quer ler, minha inclinação não quer orar, mas a vontade é o poder da decisão. Contra a minha inclinação eu vou ler. Percebeu? Contra o meu próprio gosto, eu vou orar. Não sinto vontade de orar, mas vou orar. Porque eu tenho tempo para orar, eu vou orar. Ah, não quero... Esse livro de Ellen White é muito grande, mas eu tenho que ler. Não quero ler, não sinto gosto pela leitura, mas vou começar a ler. E aí quando você faz isso, aí que entra o auxílio divino. Você exerceu corretamente a sua vontade, aí desce poder do alto. E aquilo que antes era um enfado, se torna prazeroso. Percebeu? Aí sua inclinação e seus gostos vão junto com a sua vontade. Deu para entender isso? Então, mesmo que você não queira, se você está com tempo, mesmo que seja uma luta ferrenha, peça ajuda. E aí vai descer auxílio, e aí depois, com o tempo, se torna prazeroso. Por isso que para Jesus, quando a gente comentou no desejado, eles perguntaram para Jesus, por que você não vai brincar com as outras crianças de Nazaré? Qual foi a resposta dele? Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com muitas riquezas. Ele citou o Salmo 119 justamente porque ali falava que ele fala assim, ó, folgarei nos teus caminhos, ou seja, eu me divertirei. Para Jesus era divertido estudar as Escrituras. Já parou para pensar no adolescente responder isso hoje? Não, mamãe, não quero brincar lá fora, não, eu quero ficar com a Bíblia, eu me divirto aqui. É possível ou não é possível? Claro que é possível. É possível a gente ser assim? Não. Cristo é assim. E Cristo em você vai ser assim. Percebe? Você não tem que melhorar o seu eu tem que morrer. O Evangelho não é sobre melhorar o meu eu, me deixar uma pessoa melhor. É subjugar o meu eu. Você entende isso? Não é que antes eu era... Tem músicas que dizem assim, antes eu era mal, antes eu era isso, mas agora eu sou isso, eu sou... Você não é nada, você continua mal. O Evangelho é cada vez mais Jesus habitando em você para jogar o seu eu lá embaixo. E não Jesus dizer assim, vamos melhorar um pouquinho esse eu, vamos dar uns retoques aqui. Peraí, deixa eu dar uma... Não, é deixar o eu no pó e Jesus viver. Percebe? Isso é o verdadeiro Evangelho. Não é um melhoramento da vida antiga, mas é uma nova vida. Cristo é assim. Cristo é assim. Não é você que é assim, não é o Ivan que é assim. Cristo é assim. E o que você vê Cristo fazendo em uma pessoa, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele vai fazer em você também. Isso é maravilhoso. Olha só. E a gente vai, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem. E aí eu vou finalizar justamente com esse livro ainda,
Vitória em Cristo. Você percebe como Cristo é maravilhoso? Veja só. Ele vai continuar aqui falando da experiência dele. Ele diz assim, ó, Jesus, o Filho de Deus, que se tornou o Filho do homem, concede sua justiça a mim como um dom totalmente gratuito. Enquanto medito sobre isso, não sei como expressar de maneira adequada os pensamentos que inundam minha mente. Sem falhas, sem defeitos, sua justiça é perfeita. Ele é o único homem do qual isso pode ser dito. E ele teceu essa bela vestimenta de justiça para me cobrir com ela. Esta é a veste de casamento que o rei fornece para cada convidado. Quando assim vestido, posso entrar com ele na festa de casamento ou na festa das bodas. Veja, Jesus já teceu as vestes. Ele já alcançou o caráter perfeito. Ele desenvolveu isso aqui na terra. E o que ele desenvolveu, ele fala assim, ó, tome. Ele não pede para você tecer uma veste parecida com a dele. Ele teceu e essa veste ele fala, tome, como um presente. Percebe? Então não é você que tem que galgar, chegar onde Jesus chegou. Não. Jesus te convida para lhe levar até lá nele. A vitória já está garantida. Percebe? Nossa parte é andar no Espírito. E aí sim, essa é a última citação que diz, a verdadeira experiência de uma fé bíblica abrange todo esse terreno. Por meio desse tipo de crença que leva, aí está leva, mas é que toma Deus em sua palavra e age em conformidade, entro na plena posse da justiça que vem de Deus pela fé. Como Deus faz a sua parte, não posso explicar. Como posso fazer a minha parte, eu sei, e você também sabe. Todos entendem agora qual é a nossa parte? Ficou alguma dúvida? Eu tenho que fazer tudo como se dependesse de mim. Eu tenho que sentar para ler, eu tenho que tirar tempo, eu tenho que pedir a Deus isso. Essa é a minha parte. Deus não vai me forçar. É o poder da escolha. Contra a minha inclinação, contra o meu gosto. Eu sei o que eu devo fazer, o dever é claro diante de mim. Mas toda a parte eficaz, quem faz? Deus. É semelhante à horta. Quem faz crescer é Deus. Mas Ele não exime você de ter que abrir o buraco, adubar e plantar. Percebe? E aí, por fim, como Deus faz sua parte, não posso explicar. Como posso fazer a minha parte, eu sei e você também sabe. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, queridos, que essa seja uma experiência vivida por cada um de nós. Isso é justiça prática, as boas obras de Deus em nós. Então, se nós sabemos que esses homens do passado, muitos homens, encontraram o caminho, passaram pelo caminho, foi doloroso para eles, deixaram sangue nas paredes, mas chegaram. Se Cristo levou eles, Ele vai levar a gente. Eu quero ler o último verso e a gente vai orar, Salmo 107. Eu vou ler nessa tradução aqui. Salmo 107. Todos encontraram? Verso 20. 107, verso 20. O que é que diz aí? Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Assim será conosco, queridos. A palavra de Deus vai operar tudo o que é necessário em nossa vida. E estamos livres da destruição em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,9 diz, mas Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja em nossa vida. Nós ainda falaremos mais sobre tudo isso em outras palestras, mas que o Espírito Santo tenha tornado claro para você, de forma que na sua vida, tudo isso que nós falamos aqui, seja visto pelos homens e pelos anjos e por todos os mundos não caídos, em nome de Jesus.